Olá, está no ar o episódio do Pode VAR. Eu sou Carol Duarte e você é nossa convidada especial. E hoje nós temos a Clara Azevedo que vai contar um pouco da sua trajetória como empreendedora, professora e mãe. Seja bem-vinda, Clara. Obrigada, é um prazer imenso estar aqui hoje. Clarinha, vou te chamar de Clarinha. Sim, claro. Conta um pouquinho como que foi a escolha, em que momento você escolheu ser professora de dança do ventre? Essa história é longa. Eu conheci a dança do ventre em 1995. Eu vi um pôster de uma propaganda num workshop e fui por curiosidade para conhecer uma dança que eu não sabia como que era e me apaixonei. Lembra que a gente está falando de uma época analógica ainda, né? Que a gente não tinha internet, todo esse acesso à informação que a gente tem hoje. E aí começou a minha caminhada de conhecer essa dança, de começar a aprender. E em 2002 eu resolvi me tornar professora e me especializar, trabalhar com dança mesmo. E realmente, você fala que é um período que a gente não tinha tanto acesso à internet, essas facilidades de informação. E como que você fazia, né? Porque é um desafio escolher ser professora de dança do ventre em uma época que não tinha tanta facilidade de informação e uma dança que não é brasileira. Exatamente, exatamente. A gente está falando de uma dança de um país longe, né? Então, a informação ela demorava muito para chegar no Brasil e mais um pouco para chegar aqui na cidade, né? E a gente não tinha internet, acesso, estudava por fita cassete ainda. A gente comprava as fitinhas em São Paulo e estudava pelas fitas com 3, 4 anos de atraso do que vinha de lá. Mas eu acredito muito que a arte, ela escolhe a gente não escolhe a arte, né? A gente nasce com esse propósito e tem a sorte de descobrir, eu tive a sorte de descobrir cedo que o meu caminho era esse. Então, eu acho muito que o caminho a gente faz caminhando. Aquilo te toca, você se dedica, estuda, insiste, e os desafios vão surgir independente do que você escolher para fazer na vida, né? A gente vem no mundo para aprender. Então, seja o que for, eu acredito muito que cada um tem um propósito e é muito gostoso quando a gente descobre esse propósito cedo e consegue colocar isso no seu caminho. E aí as coisas vão acontecendo, Vão fluindo, vão né? fluindo, exatamente. Ser professora não é fácil, né? Porque você tem que passar um conhecimento para as outras mulheres. E aí você participa da história de cada uma dessas mulheres, porque cada uma procura a dança por um objetivo. E a maioria é por uma questão de se conhecer, né? Como trabalhar isso com essas mulheres? Como é que você conseguiu achar uma didática, né? Tipo, não, eu vou trabalhar com mulheres para transformá-las. Como que foi essa experiência? Foi um processo de autoconhecimento também, porque a gente não pode passar para o outro o que a gente não tem. A gente precisa primeiro aprender a se conhecer, aprender. Esse caminho é importante para qualquer artista. Faz muito parte da arte, né, o autoconhecimento, porque a gente se expõe para o mundo o tempo inteiro, né, nas nossas apresentações, no nosso trabalho, seja qual área for. E ser professor é muito diferente de ser bailarina. Porque uma coisa é você lidar com as suas próprias limitações, com o seu próprio corpo, com sua própria maneira de aprendizagem, e outra coisa é você ensinar para alguém. E aí cada corpo, cada pessoa vem com uma história, né? E tá tudo ali no movimento. Então eu fui aprendendo, estudando muito sobre o assunto, fazendo cursos e na prática. Eu acho que o professor ele aprende na prática também. Você precisa estar aberto para troca com o aluno. Eu acho que o mais gratificante da profissão de professora é conhecer tantas mulheres com tantas histórias de vida tão diferentes e naquele momento a gente tem muito em comum, que é essa autodescoberta, que é esse caminho do movimento, da dança. E isso é muito especial, assim. Falo que eu fico com a parte melhor das minhas alunas. Eu falo porque eu passei por esse processo, né? A dança, ela me mostrou um outro caminho, uma outra Carol. Que quando eu fui pro Sesc, né? Eu comecei no Sesc com você. Então, eu fui cheia de probleminhas, né?
não gostava do meu nariz, e vários outros. E com a dança eu fui aprendendo a me aceitar. E isso que eu acho mais bonito da dança do ventre. É você ter aquela conexão com o eu feminino. Mas ser professora e ser empreendedora, porque você, além de ser professora, você tem que administrar tudo, todo um financeiro, uma estratégia. Como que foi? Você nova, decidiu ser professora e aí vem a parte de empreender. Como você conseguiu organizar as coisas? E falar, não, agora eu sou professora, sou empreendedora. E aonde que você começou a ter, buscar esse conhecimento para que desse certo, para não desistir? Porque nós seres humanos, a gente tem, né, aquela questão de começar no primeiro, não vai dar certo, eu vou fazer outra coisa. E você continuou nisso, né? E empreender não é fácil, né? A gente fala que não é fácil porque tem muitos desafios, porque tudo depende de você. Como que foi? São processos diferentes, né? Cada ponto se complementa, mas cada um tem suas necessidades, né? O trabalho como artista, o trabalho como professora e o trabalho como empreendedora. Vai perpassando por todos esses, mas cada um tem suas necessidades. Como professora, eu sempre fui muito determinada, assim. Coloco uma coisa na cabeça, eu vou e aprendo aquilo, e vou, e insisto, porque eu sinto que é para mim. E a empreendedora já veio mais tarde um pouco, então isso para mim foi muito bom, porque eu dei aula muito tempo antes de decidir empreender, né? Eu empreendia na minha carreira, mas não com um espaço físico, porque o artista é a sua própria empresa. Então, de qualquer forma, tendo ou não um espaço físico, uma escola de dança, uma escola de artes, você está empreendendo porque você é a sua empresa. E aí, eu comecei como professora, como artista, passei por várias escolas de dança de Cuiabá, passei por vários espaços, dei aula há muito tempo, vi várias formas de gestão e até me tocar, não, agora é a hora de eu abrir o meu espaço, eu estou preparada para isso. Então, acho que o primeiro ponto é esse preparo. Às vezes a gente atropela as coisas por uma ansiedade e não dá tempo daquilo ser absorvido por você, do conhecimento, da segurança. Empreender sempre é desafio, você sempre tem coisas novas para aprender, mas o conhecimento tem que vir antes de colocar assim para jogo, sabe? Pelo menos por um tempo, você buscar entender melhor, se conhecer melhor e conhecer melhor o campo daquilo que você atua, facilita o processo na hora que você vai empreender. Porque você já viu algumas coisas, você já sabe o que você quer, o que você não quer, o que você acha que funciona para você, o que não. E aí eu fui buscar conhecimento para a área. Então, o SESC e o Senai, eles têm vários cursos, muitos gratuitos. Eu fiz muitos cursos bons em todas as áreas que vai influenciar e reverberar no empreendedorismo, né? Estudar gestão, estudar financeiro, estudar marketing. E hoje a gente tem esse acesso fácil. Então, essa busca não é mais tão difícil. Você consegue buscar informação, encontrar, selecionar, testar e seguir empreendendo. Mas são coisas que a gente precisa aprender a dividir o espaço, sabe? O espaço que eu vou dedicar para empreender, para a minha parte professora, para a minha parte artística, porque senão começa a pesar muito um lado na balança e o outro fica em prejuízo. Então, achar esse equilíbrio vai muito de entender também o que é essencial para você. Não o que está no mercado, ou o que todo mundo está fazendo, ou o que está na moda, o que dizem que dá dinheiro, que não dá dinheiro, que dá visibilidade, que não dá. Então, esse autoconhecimento é muito importante para que você consiga enxergar o que é essencial para você, estabelecer processos que vão tornar esse trabalho mais leve, mais dinâmico, mais tranquilo e ir testando. Vai buscando conhecimento e testando. Isso que você falou é bem legal. É a questão que a gente fala da maturidade, de enxergar que agora é a hora de empreender. E não desistir.
né? Que ferramentas tem? E é legal você falar dessas ferramentas, né? No Senai, SESC, que tem, né, esses cursos. Você, mulher que está empreendendo, não sabe por onde, já começa com esses cursos que a Clara falou, né? Deu o norte para ela. Mas, e é interessante você falar do equilíbrio, porque acontece, muitas pessoas focam só numa área, vão esquecendo as outras, e é o que você falou, fica no prejuízo. E a maturidade, e aí ela vem com o conhecimento, do autoconhecimento que você falou mesmo. De você falar, não, agora eu consigo empreender porque eu sei exatamente, eu tenho uma clareza. E o que eu vejo muito é as pessoas empreenderem porque faz tal coisa que vai dar certo, no impulso, e vai indo, não dá certo, porque muitas vezes não faz sentido para ela. Né? E aí é a hora que você precisa se autoconhecer. E aí a gente falou aqui da professora, um desafio, empreendedora e a artista. Como que fica ali, né? Em que momento a artista ela entra nesse cenário? Porque você é professora, dá aula, desenvolve outras mulheres, um trabalho lindo, porque nós mulheres a gente vai cheia de crenças limitantes e ali você vai quebrando cada uma delas. O empreender com maturidade para que as coisas deem certo e no seu ponto de vista, porque você é a gestora. E aí, artista, em que momento deixar esse lado e vivenciar ali o palco? Carol, é gestão de tempo e gestão de foco. A gente precisa aprender, por isso que eu acho que o autoconhecimento é o caminho que vai facilitar todo o resto. Você precisa aprender a quando estar fazendo uma coisa, estar fazendo aquilo. Então, você dividiu o seu tempo, né? Eu vou dividir o meu tempo entre as funções que eu preciso cumprir com a escola de dança, com as aulas, né? Com a responsabilidade de você estar ensinando e trabalhando com várias mulheres. Isso que você falou é muito importante. A gente chega com muitas crenças na dança do ventre, né? Muitas crenças limitantes que vêm de uma sociedade mesmo que nos coloca sempre numa questão de baixa autoestima, de autocrítica. Isso acaba muitas vezes sendo mais importante você trabalhar na aula do que a quantidade de conteúdo. E essa percepção se aprende com a prática, de olhar e falar, não, essa turma ou essa mulher está precisando ir para esse ponto aqui na dança, dentro do movimento. Vamos focar nisso, porque o objetivo maior é sair melhor, né? A gente se tornar pessoas melhores. E aí, voltando ao assunto da gestão de tempo, precisa dividir o tempo entre as funções da sua profissão e as outras tantas funções que a gente tem na vida, né? Então, eu acho que a organização é o primeiro ponto. Eu sempre fui uma pessoa extremamente organizada. Isso é verdade. Isso eu sei. E isso facilita muito a minha vida, porque você não perde tempo com aquela confusão mental, com aquela não achar as coisas, não saber onde que tá, por onde começar, o que fazer, não ter um currículo organizado, aí a hora que você precisa de um projeto rápido, você não sabe, tem que montar tudo de novo. Eu sou muito organizada nos processos. Então, isso facilita muito o meu trabalho. E dividir o tempo. Não, eu preciso dividir a minha semana, o meu mês, o foco maior é esse. E a artista, ela tem que ser a que vem primeiro, né? Porque foi lá do começo que me fez conhecer a dança. Se eu perco essa essência, o resto todo começa a perder o sentido, sabe? Ela precisa estar presente porque a minha bailarina é a minha empresa. Ela precisa estar sempre ali dando aquele norte para onde vai o resto, né? Para onde vai os outros campos de trabalho. Apesar que eu gosto muito de dar aula é um prazer muito grande para mim, mas a bailarina precisa estar sempre presente. Isso é um cuidado que o artista precisa ter, porque a gente começa a acumular muita função, principalmente as de gestão, e o criativo começa a ficar sem tempo. Então, ele precisa estar na agenda também. Isso você falou do criativo, né? Porque cada dança não é só uma dança, tem uma história, né? A gente conta ali todo um contexto. Principalmente as suas apresentações têm todo um estudo. Não, elas não surgem do nada, tem todo um estudo, tanto da história do que vai ser apresentado, tanto qual é o figurino, a luz. Então, como é que é esse processo criativo?
Isso é o que eu sou apaixonada. Você sabe, né, Sei. Carol? Eu adoro. Eu acho que é isso que me dá vida na arte, é a criação. E a gente tem um senso comum, uma ilusão de que criar é parar e pronto, puf, a inspiração surgiu. Não é assim que funciona. Criar é você saber juntar vários pontos que parecem desconexos e tornar aquilo uma coisa única. Isso é trabalhar a criatividade. Então você precisa se alimentar. Eu sempre falava nas minhas aulas de trabalho criativo, né? Quando a gente estava criando um espetáculo, quando estava criando uma apresentação, porque é isso que você falou. Eu sempre trabalhei com o completo. Não é só chegar lá e dançar, né? A gente tem o que dizer. O que você quer dizer com o seu movimento, com a sua dança e essa pesquisa toda que vai envolver para você conseguir passar isso para o público. E a gente precisa alimentar a nossa criatividade, a nossa alma, com recursos que vão fazer com que eu consiga fazer essas conexões. Então, é muito do que você consome também, né? Você precisa consumir arte, você precisa consumir eh, inspirações, leituras, visões e abrir o olhar para o que está em volta de você e que tudo pode virar criação. Né? Às vezes você tem uma ideia, um insight que vem de uma coisa do cotidiano que você vivenciou ali. Então, ter esse sentimento atento para tudo que está em volta é o que permite a gente trabalhar com criatividade, criar. Né? Não é uma coisa que de repente passou e veio, Surgiu. surgiu. Você vai construindo isso. E aí é deixar o fluxo, né? Você juntar as ideias e deixar aquilo ir se misturando e surgindo e fazer escolhas, que eu acho que é o ponto-chave da criação, é você pegar tudo isso e escolher, não, o que eu quero é isso, o que eu vou mostrar é isso aqui não vai dizer o que eu tô querendo dizer, e ir juntando. Mas é muito estudo mesmo, e tá com as anteninhas ligadas, tá aberta para receber a inspiração que o mundo traz, né? Porque são muitas, né? São E é muitas. interessante você falar de estudo, porque as pessoas têm, assim, aquela impressão de que dançar arte, você não precisa estudar. E é que se engana, porque você tem que estudar e muito. É o que você falou, porque você não tem só, assim, um caminho. Por exemplo, a pessoa que forma em contabilidade, ela tem ali um caminho, ela segue aquele caminho, aqueles estudos, e ok. A arte, ela é muito ampla, né? Ela é um oceano. Então, É. você tem informações de todos os lados, né? E aí, agora a gente falou da artista, e aí veio, né, o filho. E como ser empreendedora, professora, artista e mãe. É, é o equilíbrio das várias momentos da nossa vida, né? Eu acho que todas as mulheres passam por isso em qualquer área que escolham. A gente precisa saber equilibrar a balancinha de tudo. O filho veio antes do empreender, né? E o empreender meio que veio por causa do filho, né? Porque se descobrir e passar por esse processo de mãe é um novo aprendizado da gente mesma, sabe? Assim, você se conhecer de novo e descobrir uma nova você, porque a gente nasce um filho, nasce uma mãe. A gente aprende muito com, com as crianças, com os filhos e aprende muito sobre si mesmo. Então, foi um momento turbulento no início, até eu conseguir ajustar tudo isso e conseguir um equilíbrio. E por isso veio o empreendedorismo. E por isso eu resolvi abrir minha escola de dança, porque apesar que eu iria trabalhar mais, né, porque vai incluir financeiro, gestão, a logística minha ficava mais fácil com uma criança, porque já é difícil para qualquer trabalho você gerir esse tempo de mãe e uma escolinha e o trabalho e tudo isso. Agora, para o artista fica um pouco mais complicado, porque a gente trabalha no extra, no horário que a maioria das pessoas não trabalham. Então, é aquele horário que não tem a escolinha, que não tem babá, que não tem. Então, fica essa parte de gerir esse tempo é muito mais difícil. Eu tive muita sorte de encontrar pessoas no meu caminho muito especiais, assim,
para me ajudar nesse processo, para estar com o Matheus, com o meu filho no período que eu estivesse dando aula. E aí eu fui gerindo o tempo, diminuindo um pouco a carga horária de trabalho, porque eu acho que esse processo da criança pequena, a gente tem que se permitir viver, sabe? A gente quer ser Mulher Maravilha e dar conta de tudo, isso não existe. Vai ter que, durante a vida, equilibrar essa balança, e tem hora que a mãe vai ter mais importante, tem hora que o trabalho, a gente precisa equilibrar isso. E aquela fase de bebezinho, a gente precisa dar um tempinho de dedicar para a mãe, sabe? Diminuir um pouquinho a carga do trabalho. Então, como a gente é muito cobrada socialmente para dar conta de tudo, eu demorei um pouquinho para entender isso. Então, o começo foi tenso de tentar equilibrar essa balança de tudo, né? E não dá certo. Porque a gente não é Mulher Maravilha, não vai dar conta de tudo. E aí, com o tempo, eu fui entendendo, não, eu preciso diminuir um pouquinho a carga de trabalho e aprendendo a ser mais essencial, escolher aquilo que era mais importante, que ia me dar um retorno, tanto de propósito como de financeiro melhor no trabalho, e deixar algumas coisas de lado que não não seriam tão importantes para ter tempo para outras coisas, essa gestão. Aí veio o empreendedorismo, que eu cheguei a um ponto que eu observei, não, para minha logística, eu ter o meu espaço vai ser muito melhor. Eu vou conseguir desenvolver o meu trabalho melhor, dar um retorno para minhas alunas melhor e ter mais tempo para o meu filho com uma gestão ali mais tranquila. E assim, o curioso é que você é mãe, foi mãe, né? E você deu aula até com barrigão. Eu lembro, tem um É, espetáculo que você fez, você sim, estava grávida, com quase 9 meses. quase 9 meses. Até 8 meses eu dei aula, fazendo espetáculo, tudo. Acho que isso não limita, gente. A gravidez, ela precisa também de movimento, né? O nosso corpo precisa de movimento. É claro que você está vivenciando um momento novo, você precisa ter autoobservação. Ter até onde é o seu limite, o que você pode, o que você não pode fazer. Mas as minhas alunas sempre foram maravilhosas e a gente sempre trabalhou em conjunto. E eu trabalhei até 8 meses. Aí, quando o Matheus estava com 3 meses, eu voltei. Voltei a trabalhar. Ele era bem pequenininho ainda. E assim, e você sempre levou o Matheus em todos os espetáculos, ele sempre participou. Então você já desde pequenininho com ele já foi trabalhando esse lado artístico, que é um lado da sensibilidade, né? Porque você tá olhando tudo, e é o que você falou. Você vive o presente. E para mim foi um desafio isso, porque viver o presente, na dança do vento você falava, né? Desliga o celular, vamos viver o presente. Então para mim foi muito difícil. Porque eu tenho um pensamento muito acelerado. Então, eu tava ali, eu tava pensando em mil coisas. E aí, isso pra mim foi um aprendizado. Que eu aprendi que estou fazendo isso nesse momento, é isso aqui que precisa do meu foco. E isso eu acho legal do trabalho. Porque a dança do ventre, ou a arte, a dança, ela nos permite viver o presente. E você melhorar pontos que você não conseguia em outras formas. Qual foi o maior desafio, assim, de uma aluna que você teve que estudar um pouco mais? Falar, não, pera, com essa aluna aqui eu vou ter que fazer um trabalho diferente. Teve e como que foi? Isso que você falou é muito, muito importante. Acho que a dança, ela nos ensina muitas coisas para a vida, independente de você fazer dança para seguir uma carreira ou não. Todo mundo deveria dançar, porque os dois males da humanidade hoje é a ansiedade e a depressão. E a ansiedade, a gente está com a cabeça no futuro, a depressão, a gente está com a cabeça no passado. Dançar te coloca no presente, porque você não consegue fazer uma aula se você não focar e estar ali presente, prestando atenção na música, no seu corpo, no movimento, nos comandos. E isso é o que a gente precisa para encontrar o equilíbrio, né? Fora que ensina a gente a determinação, ensina foco, ensina a aprender a lidar com os erros, com as dificuldades, né? Porque qualquer coisa que saiu errado no palco, a vida não pode parar, você precisa terminar o espetáculo. Isso é um aprendizado para a vida. E a dança do ventre, além disso, nos conecta com o nosso feminino e traz de volta esse auto-amor, né? Que
que é muito importante. Agora, uma aluna, eu tive grandes desafios, mas eu sempre enxergo que é um aprendizado para nós duas, para a aluna e para mim, porque a gente sempre é espelho, nada aparece para gente que, não, que a gente não tenha que olhar na gente mesma, né? E eu tive várias alunas com dificuldades, tanto físicas, que são mais fáceis de trabalhar, né? A gente tem a técnica para desenvolver e ir soltando o corpo, e emocionais mesmo, de saber desligar. Essa que você falou do celular é uma bem frequente, assim, é muito comum eu ter alunas que não conseguem, por uma hora, não mexer no celular, então é um desafio. Outro desafio constante é a autodepreciação. Eu sou ruim, eu não dou conta, eu sou feia, meu nariz, não sei o quê. Então, assim, é uma regrinha que a gente coloca na sala. Eu até brinco, agora nas últimas aulas eu falo para ela, vocês têm que pagar 10 apoios toda vez que você for crítica consigo mesmo. Porque a gente começa a fazer isso no automático, né? E eu acho que o desafio maior é o não desistir, porque todas conseguem aprender a dançar. Só que exige determinação. Exige você enfrentar esses bloqueios que você mesma coloca e entender que é um processo, que com o tempo ele vai evoluindo. Então, muitas desistem no meio do caminho por, eu não dou conta, isso não é para mim. E o maior desafio para mim é sempre mostrar que sim, é possível. E aí é sempre legal que o universo sempre coloca alunas na sala para inspirar outras alunas, né? Então, sempre que tem uma com muita dificuldade, tem uma ali que traz uma história de vida inspiradora e cria essa troca na sala de aula, né? Ah, isso é verdade, né? Tem essa empatia uma com a outra, né? Eu já vivenciei isso várias vezes dentro da sala de aula, né? De compartilhar uma com a outra, de olhar para a outra, olha, sou mãe, tá difícil. Não, vamos marcar um ensaio extra. Eu vou na sua casa, a gente se reúne. Então, isso é legal, porque desenvolve também essa parceria, né? Que no dia a dia a gente às vezes está tão corrido, e eu acho que o mundo hoje tá muito eu, né? Eu primeiro, eu, e não olha muito pro outro lado. Viu, mulheres, vocês precisam dançar para explorar esses outros caminhos, né, outras versões e conhecer lados que às vezes você não conhece. E a limitação, acho que é o pior de todas elas. E a gente tem essa mania, porque a gente vem de uma sociedade que você falou que cobra muito de nós mulheres, que a gente tem que ser perfeita em tudo. E não tem como ser perfeita em tudo. E eu descobri isso com a dança. A dança me mostrou que tem movimentos que para mim era muito mais fácil, mas tinha movimentos que era muito difícil. Várias eu falei, não vou dar conta. E aí sempre tinha alguém, não, vai dar conta. E aí a gente vai experimentando, vai fazendo com que aquele movimento fique diário. E tudo na nossa vida tem que ser rotina, né? Você tem que ter disciplina. E não é só para dança. Isso é para empreender, isso para ser mãe, porque aí você tem que também ter a gestão ali, né? Essa hora eu vou empreender, essa hora eu vou ser artista, essa hora eu vou ser mãe, olhar para o meu filho, desenvolver, porque, querendo ou não, você está criando aquele filho, aquele ser para o mundo. E aí é outro desafio maior ainda, né? Você criar uma criança para que ela seja o melhor para o mundo, né? É complicado, né, Clara? Eu acho que é o mais bonito e o mais importante aí, né? Você está formando um ser humano. Mas isso também não pode vir com uma carga de peso. Eu acho que cada serzinho vem no mundo com a sua história para viver e a gente vai ter essa função como mãe, mas nem tudo que acontece com o nosso filho também é nossa responsabilidade, né? Ele também tem a história de vida dele para viver e todas as outras coisas do mundo que influenciam. Abrindo um parênteses no assunto. Não, mas é legal você falar isso, porque às vezes eu Então vejo... cria uma pressão, né? Eu tenho que ser uma mãe perfeita. Então, acho que o primeiro ponto é a gente tirar essa questão da perfeição. Não existe perfeição, nem profissional, nem estética, nem como mãe. A gente vem no mundo para aprender, eu sempre falo isso. Vem no mundo para crescer, para aprender, para evoluir. Então, se você está disposto a ser sempre uma pessoa melhor, as coisas vão acontecendo. E a sala de aula me ensina muito isso. Eu tenho uma aluna que falava sempre em sala assim:
eu não confio em mim, eu confio na confiança que você tem na gente. Porque essa limitação mesmo de achar eu não vou dar conta. Eu falava, vai dar certo, continua, insiste. É isso que você falou do hábito, da disciplina, né? Colocar aquilo, a repetição. É uma coisa que a dança ensina muito. É, as coisas não vêm do nada. Você vai ter que repetir aquele movimento várias vezes até o seu corpo entendê-lo. E aquilo ter um resultado e ficar natural para você. E isso vai funcionar para tudo na sua vida. E a sala de aula, ela é um espaço seguro. É aquele espaço que são só mulheres buscando o seu melhor e buscando aprender algo novo e buscando se encontrar, se divertir, trocar. Então, é um espaço sempre mágico, a sala de dança do ventre, sabe? Porque tem essa conexão de eu me sentir livre ali, sem o peso de tudo que eu tenho que mostrar para o mundo, as funções que eu tenho que cumprir, as máscaras, as couraças que eu preciso para resistir, para sobreviver num ambiente profissional, né? E não é fácil. Na maioria das profissões das minhas alunas, elas precisam mesmo colocar uma máscara para que aquilo ali não as proteja, né? Como mulheres. E a dança de aula é sala de aula é aquele espaço seguro. Você pode, isso que você falou que é muito bonito, buscar suas várias versões, experimentar suas várias versões, se descobrir de várias formas, né? E é sempre muita troca mesmo, uma dando aquele apoio para a outra. E é bonito porque eu dou aula há tanto tempo e já peguei tantas mulheres e tantas turmas. E cada turma tem aquele grupo que precisa conviver junto e se desenvolver e aprender uma com as outras, sabe? Não é à toa que se encontra ali. Tanto é que muitas alunas minhas se tornam grandes amigas para a vida toda a partir ali da sala de aula. É porque, assim, eu vejo a sala de aula que você falou, é que não tem o julgamento. Exato. E aí a gente é livre para expressar quem somos, porque tá todo mundo no mesmo barco buscando a mesma coisa, liberdade para ser. Porque quando a gente Exatamente. vai pro trabalho, volta para casa, é o que você falou. A mulher ela vai vestindo ali sua armadura para cada momento. E aí ela se limita nesses momentos. E lá na sala de aula com a professora, ela sente a segurança de mostrar as suas fraquezas, dividir as suas histórias, de inspirar a outra, né? Porque às vezes você passou por um momento lá atrás e tem outro que tá vivenciando essa mesma história agora, e aí você vai dar o suporte, tem essa troca. E essa troca, ela é importante para o nosso crescimento e nosso desenvolvimento. Eu amadureci muito com a dança, né? Eu entrei cheia de inseguranças, ansiedade. Você entrou novinha, né, Eu Carol? entrei novinha, porque tem o quê? Uns 8, 9 anos de Uns dança 9 já, anos já. por aí, né? E a minha ideia era só fazer aula. Não, só vou fazer aula. E isso é curioso, que você vai se redescobrindo e você vai vendo coisas e você vai experimentando, que eu passei a não ser mais só da aula, né? Eu já comecei a ir para os palcos. E pisar no palco, para mim, era uma sensação maravilhosa. Eu me sentia eu. Por isso que eu até falo pra Fabi não estar aqui hoje, gente, porque a Fabi está em São Paulo, né? Vamos só para lembrar que agora esse pode vir desse episódio aqui em Cuiabá. E o que eu falava pra Fabi, falei, Fabi, pandemia, né? Eu dei uma parada com a dança. E uma coisa que eu sempre falava pra ela, gente, eu preciso voltar a dançar. Eu preciso voltar a dançar. Porque o que acontecia? Eu sentia falta dessas conexões, dessa questão de, nossa, agora eu vou viver o meu momento, né? Isso é importante que nós, mulheres, a gente tem que ter um tempo para nós, que é o autocuidado. O autocuidado não tá ligado só à questão estética, né? Ela tá ligada ali à questão de você cuidar do seu corpo, sim, de você olhar para você, da mente e do espiritual. E a dança, eu vejo que ela trabalha tudo isso. É o corpo, é a mente e é o espiritual de uma certa forma. Porque é uma busca de conhecimento e é aquela questão. Cada espetáculo seu tem uma história e você estuda. E é isso, esse estudo você traz para a vida. Não é mesmo? Exato.
Então, é curioso esse universo da dança. Por isso que eu falo que todo mundo tem que dançar. É o que você falou. Se as pessoas dançassem mais, elas teriam mais sensibilidade, que é o que eu acho que falta. E nós, mulheres, buscar a dança do ventre para a questão do eu feminino. É o que você falou, uma coisa bem legal que eu achei. Muitas das mulheres que buscam têm profissões muito rígidas e que pede ali um lado mais sério, mais incisivo. E na dança... E aí a gente vai perdendo essa essência, não é mesmo, Clara? Pede um lado mais yang, né? E você não trabalha o seu feminino. Vai deixando de lado e uma hora a autocobrança vem, porque você fica desconecta de você mesma. E a dança, ela tem muito esse caminho, na maioria das minhas alunas, de criar essa conexão com o seu eu feminino, com você, com a sua essência, num espaço seguro, num espaço que você vai se sentir acolhida e amparada nas suas diferenças, no seu lado positivo, no seu lado negativo, e sempre com esse objetivo de buscar o melhor no outro e em mim, que é isso que faz diferença na sala de aula. O objetivo comum de todo mundo ali é melhorar. Melhorar no movimento, melhorar como pessoa, melhorar no sentimento, no espiritual. Isso que você falou é muito verdade. A dança traz essa conexão do todo, né? Do integral. E a sala de aula traz isso. Sabe, eu tenho uma pergunta para você, porque assim, eu vejo que a maior dificuldade de nós, alunas, é fazer giros. Isso tá ligado com o equilíbrio, com o emocional? Agora você tocou um ponto importante. Tá, porque nada tá desconecto do emocional. O nosso corpo e o nosso emocional, ele trabalha em simbiose ali, em conjunto, não tem como separar. Então, com tantos anos de prática de sala de aula, eu consigo perceber muito das alunas pelas dificuldades delas em movimento. Perceber da história de vida, do emocional e vice-versa, né? Então, tem coisas que vão estar ali no corpo. O giro tem muito a ver com o equilíbrio, o giro tem muito a ver com a entrega de estar ali confiante, né? Eu tive uma aluna esse ano que teve muita dificuldade com giro por questões emocionais. Então, a gente trabalhou numa aula particular todo esse contexto, porque é a confiança de que você vai dar conta de se soltar e de parar na hora certa. Isso é. Então, o trabalho de giro é um trabalho bem profundo, ele é difícil mesmo, não é simples. A gente passa pela questão física, de posicionamento do corpo, de encontro do eixo, né? E aí é uma coisa mais técnica, e passa pela questão emocional, de entender que eu posso me soltar, eu posso me entregar à fluidez, ao movimento, que eu vou saber a hora certa de parar, a quantidade de força e de energia que eu preciso para parar. E controlar aquela situação, sabe? Então tem muito a ver com o emocional, sim. E essa questão do equilíbrio, né, é da confiança, né? E a confiança, acho que é o maior problema de nós mulheres. Porque a gente sempre se coloca naquele lugar de que não vou dar conta, né? E a dança, ela mostra isso que não, você dá conta sim, é só uma questão de confiança. E cada movimento, é o que você falou, tem pessoas que têm uma dificuldade de expressar, de ser expansiva com os braços, outras já não. E é curioso isso, porque aí você começa a conversar com a pessoa e você vai vendo que tem algumas travas que seguram, né, ela de fazer aquele movimento, de experimentar, de vivenciar, né? Mas, Clarinha, Deixa eu só isso que você falou para não esquecer, que eu achei muito importante. Não, isso pode que você ir. falou da questão da confiança. Nós mulheres temos dificuldade em confiar que vai dar conta, né? Eu acho que tem dois fatores aí. Uma é mesmo a dificuldade de confiar que é possível, que a gente consegue. Outra é que muitas vezes o sarrafo está muito alto, né? A expectativa é alta demais e ela é inalcançável. Então, é colocado para a gente aprende que a gente tem que ser perfeita em tudo. Tem que ser perfeita como mãe, como profissional, esteticamente. E aí, realmente, você não vai dar conta. Então, pesar nessa balança o que é falta de determinação minha mesmo para conseguir, falta de autoconfiança em mim mesma,
né? E trabalhar a autoestima para isso e pesar o que que é. Não, isso aqui não é possível de fazer, ou, em outros casos, até não é o que eu quero para mim, né? Então, precisa pesar essa balança, porque às vezes não é só a autoconfiança que falta, sabe, Carol? Às vezes é porque a gente está se cobrando demais mesmo. Você está querendo dar conta mais do que é possível humanamente dar conta. É a questão da clareza, né? De entender. Isso aqui é possível, isso aqui não é possível, né? Porque não dá, e aí tem que ter calma, né? Exato. E aquela questão da maturidade, de opa, não, isso aqui realmente não tem como dar conta, né? Clara, você fez muito tempo espetáculos. Como é que é? Gente, a parte administrativa de um espetáculo é trabalhoso. E como que foi? Porque o primeiro espetáculo é experiência. E como que você conseguiu, né? Primeiro, da onde veio a ideia de fazer um espetáculo grande, Aham. né? Como, por exemplo, o festival que a gente, né, trouxe uma vez aqui em Cuiabá, que 3 era vezes já, 3 vezes. Muita gente envolvida. E você administrar tudo isso. Porque aí você entrou, né? A gente falou da mãe, e aí a gente, da empreendedora, a gente fala agora de uma pessoa que estava fomentando a arte em Cuiabá, né? Trazendo uma outra visão para a dança do ventre, porque a gente sabe que existe ainda muito tabu em relação à dança do ventre. Algumas mulheres ficam, mas é muito sensual. E não é esse o objetivo da dança. Ela trabalha outras coisas. Isso daí, ela vem porque você acaba descobrindo o seu eu feminino. Mas como que é gerir um festival, um evento grande desse, onde vai envolver um monte de bailarinas que vêm de vários lugares? Conta para nós um pouquinho dessa Isso é experiência. muito legal. A gente volta lá atrás no propósito, né? Então, antes ainda de eu começar a dar aula de dança do ventre, eu comecei a trabalhar com produção. Porque era uma coisa que me atraía. Então, eu produzia eventos pequenos, né? Eu queria trazer um workshop de flamenco para Cuiabá, que eu dancei flamenco um tempo também, dança espanhola. E aqui não tinha, meu professor tinha ido embora e não tinha nada. E eu queria trazer um curso. Conversei com um amigo meu que era produtor de show e me ensina aí por onde eu começo, que eu não sei, eu era super novinha. E aí ele falou: olha, você vai precisar disso, 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 faz assim, me deu uma aula, né, sobre produção, assim, aquele início. E aí eu trouxe uma bailarina de Campo Grande, deu tudo certo, e ali eu descobri que eu tenho dom para produção. Eu acho que por eu ser muito organizada também, eu acho que isso facilita. Então, a produção, a parte de produção de qualquer evento, espetáculo, exige muita organização e exige muito jogo de cintura, exige muita empatia, porque você está lidando com pessoas e muitas coisas para resolver, né? E ali começou, muito antes de eu começar como professora de dança do ventre, veio essa parte de produtora. E aí, aos pouquinhos, eu fui aumentando o tamanho do evento, né? Eu comecei com pequenos workshops, pequenos eventos, e aí já comecei a fazer espetáculo da companhia, e isso foi crescendo, né? Espetáculos grandes. Fui aprender, fui fazer curso de produção, fui fazer curso de iluminação, né? Eu não tenho conhecimento de iluminação suficiente para trabalhar como iluminadora, mas para saber dizer o que eu quero, eu tenho. Que eu acho que é muito importante isso quando a gente começa a empreender. Vão ter várias áreas que não são o nosso feeling, mas o mínimo você precisa saber para poder delegar. Se você não sabe o mínimo, como é que você vai delegar e cobrar que outra pessoa faça para você, contratar, se você não sabe muito bem como é que funciona, né? Então, isso eu sempre tive muito claro. Eu busquei conhecimento em várias áreas de produção, falando dessa minha parte, né? Dessa área de produtora. Até foi crescendo até a gente fazer 3 eventos bem grandes, nacionais, com mais de 200 bailarinos no palco. É muito trabalho. Exige esse conhecimento de produção, exige muita organização e exige uma equipe muito em sintonia. Uma equipe que funcione. A gente não faz sozinho um evento, produção grande. Precisa ter uma equipe ali que tem o foco, que sabe exatamente qual é o propósito, o objetivo e que dentro da sua função
sabe fazer o trabalho. Isso que você falou de aprender um pouquinho de tudo, isso é para qualquer área de empreender. Isso é importante você falar, porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de delegar e porque não sabe como faz aquele trabalho e também não sabe como cobrar a qualidade daquilo, porque eu não tenho conhecimento. E é às vezes aonde o seu negócio pode estar dando problema. Porque Exato. você não tem a clareza. Não é que você tem que conhecer a fundo, mas você tem que conhecer um pouquinho de tudo para você ter a segurança de delegar e cobrar, porque você delega e você fala como que você quer, né? Ter uma noção ali de processos. E o tempo todo você falou, e isso é importante, e isso é para todas as áreas da nossa vida. Mulheres, prestem atenção. Organização, planejamento, isso é importantíssimo. Porque sem um planejamento eu não vou executar. Sem eu ser organizada, como é que eu vou começar? Não é mesmo? E você falou uma coisa de organização e planejamento, isso tem muito também com a imagem. Quando a gente trabalha a imagem, a gente tem que pensar na organização, no planejamento, para depois executar. E quando a gente fala de eventos grandes, tinha todo um planejamento, né? Aonde vai ser, né? O local que vai ser, suporta para quantas pessoas, é para quantos bailarinos, né? E tem a questão financeira, tem a questão da logística, tem a questão do controle do palco, né? A coxia, para quem não teve a oportunidade na coxia, ela é um espaço que gera um movimento enorme. Entra e sai de bailarina. Então, você tem que ter uma gestão daquilo ali também, tem que ter uma pessoa que você falou em sintonia. E é assim na empresa. A empresa, ela tem vários departamentos. E eu trouxe a dança porque é uma visão lúdica, né? Que ela vai ver, nossa, que legal. Começa a olhar a dança, todas as partes que a Clara falou, para a tua empresa. Exato. Isso que você falou é importante, né? Esse conhecimento do todo, porque ele a gente precisa ter uma visão de que tudo o que pode acontecer. Você já trabalhou comigo em evento, Carol, Sim. você sabe como que é. Eu visualizo todas as situações possíveis, né, que ocorrem em um evento grande. Mas para eu conseguir visualizar, eu tenho que ter experiência. Então a gente não começa no grande, eu acredito muito nisso. Você precisa começar naquilo que você está no seu alcance e ir crescendo conforme o seu conhecimento vai crescendo, porque você consegue fazer planejamento. Como que você planeja se você não tem a menor ideia de qual é o universo de um espetáculo grande? Né? Um festival com 200 bailarinos no palco é uma logística imensa de atrás do palco, que a gente chama de coxia, de inscrições, de financeiro, de workshops, de música, de som, de luz, de bilheteria. São muitas funções. Você precisa ter uma noção para conseguir fazer essa previsão, né? Ó, as minhas reuniões de equipe, antes do espetáculo, a gente faz várias reuniões de equipe. E eu sempre coloco, ó, é possível que aconteça tal situação. Você nessa função, você vai agir dessa forma. Tal situação, você vai agir dessa forma. Porque a gente vai mais preparado para fazer o nosso melhor, né? Não é pego de surpresa. E um espetáculo ensina muito, um festival desse, porque é questão de segundos. A música não pode atrasar 1 minuto, tem que entrar a bailarina no tempo certo, não pode trocar. Para isso funcionar, como a gente fez 4 horas, não mais que isso, Foi né? mais. Começava 1h30 da tarde até 9, 10 horas da noite, com interrupção só de um intervalo de 1 hora, com sequências de apresentações. Exige muita organização. Eu falo que eu sou a mulher das planilhas. Eu adoro uma listinha, uma planilha, porque ali você tira do mental, coloca no físico, se organiza, olha para aquilo, imagina situações, prevê. E aí, imprevistos acontecem, mas você vai estar mais preparada para lidar com os imprevistos. Isso que você falou, né? Na visão do futuro. É. Empreender tem muito disso, né? A gente tentar imaginar o cenário do que pode acontecer. Lógico que a experiência te ajuda muito isso. Por isso que eu falo, né? O que você falou é importante. Começa pequeno, mas comece. Comece. Né? Não pode ter medo de começar, né? O caminho começa caminhando. Você não vai sair do lugar se não começar o primeiro passo. Isso a gente aprende na dança muito, né? Verdade. Porque eu não vou chegar numa aula de dança e aprender aquela coreografia que eu vi no YouTube da bailarina profissional que ganhou vários prêmios.
começar do primeiro passo e vou subir a escadinha e curtir esse processo da minha conquista a cada passo. Importante também isso, às vezes a gente fica com a cabeça tão no futuro e como aquilo vai ser lá na frente e não percebe o tanto que a gente vai fazendo no meio do caminho, né? Nesse crescimento de ir subindo degrau por degrau. Isso é legal. Começa pequeno, é importante, porque você vai criando a maturidade. E comemorar, Exato. né? Quando a gente vai lá e faz um movimento. Nossa, eu consegui esse É movimento. tão bonito isso. Vivencie esse momento, não fica, tá, e agora o próximo? E o próximo? Porque você não tá vivendo esse momento. Isso vale para empreender. Você foi lá, o seu sonho era abrir uma loja. Você abriu a loja, comemore. Aí depois você quer crescer, você vai fazendo o planejamento, que é importante. E eu usava muito de planejamento para dança. Porque assim, o primeiro movimento, eu lembro, foi a batida lateral, que não saía de jeito nenhum. Então, É o mais simples, né, E é o Carol? mais simples, hoje eu vejo que é o mais simples. Então, o que eu fiz? Eu estipulei meta. Eu falei, Exato. olha, a aula era no sábado, eu falei, bom, eu tenho 3 aulas, então na terceira aula eu já vou estar fazendo. Então, o que eu fiz? Eu estipulei uma meta que naquele sábado, naquela aula, eu ia chegar na aula e ia Que estar legal. fazendo o movimento. Beleza, eu tinha a meta. Como é que eu vou fazer agora? Então, quais são os horários que eu vou praticar? E fui praticando. Então, isso é legal, que a dança, hoje, ela me dá uma visão, porque eu saí, né, CLT, tô empreendendo agora. E aí eu fico, nossa, gente, que curioso. A experiência de ter passado pela dança me ajudou agora a organizar mais. Eu também já fui muito organizada, eu sou uma pessoa organizada. Só que a dança me deu mais visão disso, de planejar mais, vamos estipular meta. Porque assim, se você quer executar as coisas, se você quer conquistar as coisas, você tem que ter a meta. E eu acho que para mim funcionou muito. Estipular meta. Beleza, aprendi batida lateral, próxima aula vai ter um próximo movimento. Quanto tempo eu quero executar este movimento? Mas é aquilo da disciplina e da organização. E eu acho que também tem da essência, né? Porque eu gosto de desafios. Então, para mim era um desafio cada movimento. E eu acho que foi isso que fez eu ficar na dança, no começo. Mas aí depois foi a questão do contato comigo mesma, do tempo, do presente, e de pisar no palco, e de aprender. Porque o que eu aprendi ao longo desses anos de dança, tanto a questão de gestão, que participar da parte dos bastidores ali, dos espetáculos, dos festivais, foram importantes nesse sentido, de enxergar que, opa, não basta eu só acordar, vou fazer um festival. Não, tem todo um projeto que você tem que construir no papel. Aí você tem a questão de teatro, porque você tem que alugar o teatro, quanto tempo, é som, é luz, é bailarina. Então isso faz você vivenciar e pensar na gestão e aprender. E aprender não só a técnica, mas aprender com as outras bailarinas. Porque vem tanta bailarina de fora, e aí você tá naquele momento ali do camarim, você troca experiências, né? E conta pra nós, Cláudia, como que foi pisar no palco pra você a primeira vez? Olha, foi tenso. Isso que você falou da meta é muito legal, porque a primeira apresentação é muito isso, né? A professora passa uma coreografia e você tem uma meta de dar conta naquele tempo de pegar aquela sequência coreográfica. E aí é aí que eu vejo que muitas mulheres aprendem essa determinação, essa organização, essa meta, porque vai ter que se colocar no dia a dia ali a forma de ensaiar aquela coreografia para ter aquele momento de 3 minutos. Quanto que a gente estuda, quantos meses são para aprender uma coreografia para dançar 3 minutos. Apesar de a dança ter me abraçado, assim, dessa forma desde do começo, eu sempre fui tímida. Então subir no palco para mim não era tão simples assim. É o que você falou das nossas próprias crenças limitantes, né. Então eu tinha no meu comecinho, eu tinha muito a preocupação do julgamento, se estava perfeito, se era uma boa apresentação, se eu tinha feito o movimento certo, que é natural nesse processo. Então, foi com o tempo que eu fui me soltando dessas amarras de me preocupar com isso e curtir o momento, porque o preparo é antes. O palco já foi, o que você tinha que aprender foi antes, ali é um momento só de aproveitar. Mas isso também é um aprendizado que a dança ensina, ele não vem na primeira, né. Tem bailarinas que têm muito essa facilidade, essa expansão no palco,
E tem bailarinas como eu que não, que isso foi sendo conquistado como uma meta ao longo do tempo. Então, subir no palco também é um aprendizado, né? Também tem que ser um processo gradativo. Você não vai subir a primeira vez no palco para 1.000 pessoas, um evento gigante, enorme. Não, você vai subir a primeira vez no palco para as colegas da própria sala, num evento pequeno, e aí você vai criando essa experiência e essa confiança para ir crescendo. Então, a minha primeira apresentação, acho que eu nem lembro qual foi a minha primeira vez no palco. Não consigo lembrar, mas eu lembro da sensação dessa preocupação de fazer certo, de não errar. E isso atrapalha. A gente foca tanto nessa preocupação que aí erra mesmo, o movimento não sai, não conecta com o público. A gente só consegue conectar com o público quando tem esse soltar, esse relaxamento no palco, esse curtir aquele momento, essa confiança. Isso é legal que você falou, que é mais um trabalho mental, né? É, Do momento mental. de pensar positivo, de que vai dar certo, eu sei a coreografia. E quando é um solo, é mais, eu digo assim, mais fácil no sentido assim, nenhuma apresentação é fácil, né? Tem um estudo, um treinamento, uma entrega. Mas o solo, você tem aquela questão de pensar, quando crio a coreografia, eu penso num plano B. Se esse movimento na hora eu não sentir seguro, eu substituo por esse. Então você tem essa facilidade. Quando é grupo, é um pouco mais complicado, porque você não tem como, né, mudar, mas o trabalho mental eu acho que é importante quando você vai pisar no palco, porque o resto você já fez. Você já estudou, você já ensaiou, e são vários ensaios, né, para você executar, se sentir segura. E aí a questão do mental que eu falo, que é trabalhar naquele momento a segurança, Uhum. né, de realmente falar, não, eu dou conta. E isso eu falo que é para tudo, né? Quando você, mulher, for empreender e você tem essa vontade, vai lá, faça com segurança. Estou insegura na parte financeira, busque conhecimento. Então, claro, quando você foi fazer o festival, você buscou conhecimento. Como é que eu faço isso? Então, Uhum. ter essa clareza de que eu quero executar tal coisa, eu quero desenvolver um projeto, eu não sei como, é buscar. E não simplesmente parar porque eu não tenho mais conhecimento. E acreditar que as respostas vêm, né? Quando a gente faz esse movimento de ir em busca, aparecem pessoas, cursos, ideias, caminhos que vão te fazendo crescer. Mesmo. Clarinha, e quem quiser fazer aula com você, como que funciona? Quais são seus contatos? Tem Instagram? Tem Instagram, tem o Instagram do estúdio, que é Estúdio Class com Z, e tem o Instagram da bailarina, que é Clara Azevedo Dancer. Tem esses dois Instagrams. Pelo telefone 99208-2577. Aí você já agenda uma aula. Eu dou aula em 2 lugares atualmente. No meu estúdio, no Estúdio Class, e na Casa Cuiabana, ali no centro, num projeto. Então, Legal. essas 2 opções. Então, mulheres que estão aí nos assistindo ou nos ouvindo, se você surgiu esse interesse de fazer a dança do ventre e eu super apoio, acho que você tem que passar por essa experiência. Então, entre em contato. A gente vai deixar aqui certinho no escrito para vocês entrarem em contato e passar por essa experiência que é importante. Lembre-se, você é nossa convidada especial, então todo esse programa, com todos os convidados que a gente traz é pensando nessas mulheres, no que a gente pode acrescentar de transformação, de apoio, né, de incentivo, porque o objetivo do Podivar é isso, é incentivar as outras mulheres a buscar os sonhos delas. Não se esqueçam, a frase nossa, Clara, é onde quer que você esteja, o Podivar vai estar com você, porque o nosso objetivo é fazer a transformação das mulheres. A Fabi, ela fica em São Paulo, então, só para esclarecer, hoje ela não está aqui porque essa gravação está sendo feita aqui em Cuiabá. O próximo vai ser feito em São Paulo e assim a gente vai administrando tudo isso. Você quer deixar um recado para essas mulheres, Clara, de incentivo, de inspiração? É muito acreditar que a gente pode trabalhar em conjunto, né? A gente aprende muito isso com a dança. Acredita que você vai melhorar, vai evoluir, vai crescer. A gente vem no mundo para isso e vão aparecer pessoas que vão te ajudar nisso a partir de que você coloque em movimento. Então, se você tem um propósito, uma coisa que te toca, que vai transformar, que vai agregar para o mundo,
corre atrás que vai dar certo, vai. E com essa calma de entender que não precisa ser perfeito hoje, porque nada é perfeito. A gente precisa se colocar em movimento, como na dança, né? A gente precisa se colocar em movimento. Legal. Tudo que é movimento, né? A gente fala, você quer ter um resultado, movimente-se, né? E você falou uma coisa legal, que é de compartilhar, né? É brilhar. O palco existe para todas, né? Todas nós Exato. podemos brilhar, não precisa ter aquela questão de uma competir com a outra. Porque quando você compete, você não compartilha. Se você não compartilha, você não tem a transformação e o crescimento. Então, mulheres, foquem no objetivo de vocês. É importante o que você falou de ter clareza do seu propósito, né? Então, comece a pensar o seu propósito. Qual é o seu objetivo aqui no mundo? Qual é a transformação que você gera? Porque eu acredito assim, se eu transformo a minha vida, eu transformo a vida de outras pessoas também para melhor. Corrente. É uma corrente. E pensar assim de que o meu trabalho não é só meu trabalho. O que eu estou fazendo de diferente no ambiente que eu estou, né? Isso é importante. E a dança me fez enxergar isso. Por isso que eu falo sempre da dança. Eu sou muito grata à dança, porque a mulher que eu sou hoje começou lá, a enxergar o propósito. Então, foi os passos que você falou. Primeiro passo com a dança, depois com cursos, e assim vai indo. Clara, muito obrigada. Foi um prazer enorme ter você aqui. De coração, obrigada por aceitar o convite. Esse episódio vai estar em breve no ar e a gente vai divulgar tudo certinho. Mulheres, muito obrigadas. Vocês são as nossas convidadas especiais. Mande para nós, tá? Sugestões de conteúdo que vocês querem ver aqui. E sigam o Instagram, @podvar no final. Obrigada, a gente termina aqui. Obrigada, Clara. Obrigada.